Aleluia, que especial, né, queridos? Que privilégio nós temos de reunirmos num tempo como este, uma homenagem e realmente uma bênção, né? Isso abençoa a gente, né, queridos? Isso traz uma grande bênção para as nossas vidas, para a igreja. E eu quero perguntar para você, né? A gente fala tanto isso, né? Fala para o teu irmão assim, olha, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém? Agora quero que você talvez traduza o que você falou para ele. O que é eu te abençoo? O que significa abençoar? O que é a palavra bênção? O que é, gente? Liberar para prosperar. Bênção, ela fala de algo estendido, principalmente ela vem da parte de Deus, onde a mão de Deus está estendida. E que realmente quando você libera uma bênção, queridos, é liberar realmente para que haja um prosperar. Prosperar em Deus. Tem muita gente que quando ouve essa palavra prosperidade dá até medo, ressoa assim, porque a pessoa só pensa em dinheiro. E prosperidade do ponto de vista de Deus, querido, é algo completo que vem da mão dele, espírito, alma e corpo. Algo por completo, é isso que Deus quer fazer conosco, amém, queridos? E eu quero nessa noite ministrar algo, nesse tempo que nós temos, conversar um pouquinho sobre o momento que nós vivemos, que é tão sério, e é um momento de tantas escolhas e decisões que nós precisamos tomar, na qual nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós somos repletos de situações que envolvem escolhas para a nossa vida. E a todo instante nós estamos decidindo, né? Nós temos que tomar decisão. E eu procurei alguma coisa, algo bem simples no dicionário, e para falar sobre escolha. A palavra escolha, ela, de um grosso modo assim, ela significa que é o desejo, o que uma pessoa quer. É uma escolha, você tem opções. Sim ou não, gente? Você, para vir para a igreja, hoje você fez uma escolha. Vamos usar de pontos naturais, né? Depois que você tomou banho, você fez uma escolha de roupa. Sim ou não? Tá, quem demorou para escolher a roupa? Tá, tem mulheres que já levantam assim na hora, né? Mulheres, pode ser sincera, né? Qual é a mulher que já foi direto na primeira roupa e já vestiu, velho? Ou estava atrasada, né? Falou, vai essa mesmo, né? Bem isso mesmo, né? Porque assim, começa a se arrumar antes, daí fala, essa não deu, essa não. Essa não combinou, o sapato não deu, né? O homem pensa muito nisso, né? Você vai combinar sapato com camisa. Quem é o homem que pensa se vai combinar aqui, ó? Qual é o homem que você chega lá na porta para sair, a mulher, pode voltar, você não vai sair com essa roupa não. Queridos, eu estou brincando um pouquinho, mas a escolha para a nossa vida, ela envolve muitos aspectos. Por exemplo, você vai numa loja para escolher alguma roupa, calçado, alguma coisa que você vai comprar. Pela tua escolha, por isso que a definição dessa palavra é, né, a escolha é o desejo, o que a pessoa quer. Você vai escolher, quando você vai escolher, você não vai ficar escolhendo uma coisa que você não quer, se é uma coisa para você. Mas muitas vezes você tem aquela opção, você tem vários modelos, de repente você pega lá, e é complicado, né? Às vezes a pessoa mostra, se fica indeciso, né? São 3 opções lá. E às vezes você tem que escolher, e às vezes, querido, presta atenção, e talvez as escolhas que você faz natural, ela não tem a ver com aquilo que é o que você mais gostou. Sim ou não? Talvez você gostou daquele, falou, olha, eu gostei dessa. O que eu mais gostei foi desse. Mas a minha condição e o que eu tenho, a minha decisão é por aquela. Dá para entender isso no natural, queridos? E eu quero falar para vocês que algo no espiritual, queridos, tem isso. Tudo que a gente escolhe, tem escolha, ela tem suas consequências. E a palavra escolha realmente tem a ver com aquele desejo que eu tenho, mas a palavra decisão, eu coloquei 2 slides apenas, depois nós vamos ler alguns textos, né? A palavra decisão, pode passar para mim? A decisão, querido, ela implica em atitudes que evidenciem a escolha que você fez. É uma determinação, é uma sentença. A decisão já é aquela sentença que você dá naquela escolha. Então, a decisão implica em atitudes que evidenciam
a sua escolha. E por que eu estou falando sobre isso, queridos? Porque todos os dias nós somos levados a tomar escolhas e decisões. Eu creio que no momento que nós estamos vivendo, queridos, eu quero que você entenda um coração que acho que um coração de pai, de uma paternidade para dentro da sua casa. O pai sempre pode haver escolhas numa coisa natural, mas a decisão sempre é do pai. Sim ou não, queridos? Pelo menos biblicamente, aquilo que Deus estabeleceu precisa ser assim. Tivemos um tempo na sexta-feira com uma vigília, um tempo ali com os homens, e falamos um pouquinho sobre isso, em base da oração, de todo o governo dentro da casa, que Deus chamou o homem para governar a sua casa. O homem é o cabeça do lar. Deus chamou para que tenha um governo, e a mulher também precisa entender que Deus estabeleceu o governo da casa para o homem. Não é sobre isso, nós já falamos sobre isso, sobre parte de casamento e tal, ministramos bastante, foi um tempo muito especial para aqueles que estiveram aqui na sexta, os homens, e essa escolha nossa, como pai, é assim, e eu quero que nessa noite vocês entendam que também eu quero, realmente como pai espiritual nesta casa, falar, queridos, que tantas as escolhas que nós tomamos, elas têm as suas consequências, e eu quero levar você nessa hora a você ter escolhas, e toda a escolha que você tem, porque você vai ter opções, olha, eu posso escolher fazer isso ou aquilo, ou estar ali ou não estar ali, mas que realmente Deus te leva a você tomar uma decisão no teu coração, por aquilo que vai te trazer um futuro glorioso nele. Amém, queridos? Porque nem tudo que nós escolhemos é aquilo que vai trazer uma bênção para a nossa vida, queridos. Nem tudo que é uma escolha nossa tem a mão de Deus. Eu quero ler depois um texto com vocês, quem sabe se der tempo, mas se não der, eu quero citar ele agora para vocês, de Deuteronômio, que o próprio Deus, ele citou algo, ele falou assim, olha, eis que eu coloco e eu ponho diante de vós, bênção e a maldição. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, às minhas ordens, os meus decretos, aquilo que eu dou importância, se vocês obedecerem aquilo que eu falei, a bênção vai vir sobre vocês. Mas, se vocês desobedecerem, a maldição é certa que vai chegar. Então, queridos, nós estamos diante de escolhas, mas aquela decisão final do nosso coração, queridos, onde nós colocamos essa decisão é aquilo que vai implicar naquilo que nós falamos, a decisão ela implica em atitudes que evidenciam a escolha que eu tomei. E eu quero declarar para a tua vida, queridos, que nesse dia você possa saber fazer as escolhas corretas, e que a tua decisão seja amar o Senhor de todo o coração. Eu não estou falando aqui, embora você possa, o pastor quer falar sobre, queridos, mas principalmente o estar juntos neste momento é algo que é essencial para o corpo de Cristo. O Senhor já fez nós como família para estarmos juntos, família espiritual, para desfrutarmos de tudo que Ele tem. Então, querido, não troque qualquer evento, seja natural, negócio, por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Vocês estão entendendo, queridos? Tudo vai passar, mas as palavras de Deus não vão passar. Eu posso dizer que ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa neste lugar aqui, queridos. Nós tivemos algo sobrenatural que aconteceu, de uma mudança transformadora aqui. Tivemos a célula, um tempo com a sala de oração. Depois da sala de oração, nós tivemos um tempo com os jovens de ministração da palavra, falando sobre jejum. E logo depois tivemos um tempo de tomarmos um lanche junto e partimos para um tempo de uma vigília. Ficamos aqui até meia-noite e pouco, orando. Queridos, Deus descortinou, Deus curou coisas de situações no passado e abriu algo sobrenatural no coração de jovens neste lugar. Vimos jovens neste lugar sendo batizados no Espírito Santo. Sabe, coisas que eram travadas lá no passado vieram à luz e eles se quebrantando diante da presença do Senhor, algo assim que moveu neste lugar, e nós cremos por grandes coisas que Deus está fazendo. E uma das palavras que Deus nos trouxe profundamente, falou que cada jovem era como uma árvore que era plantada, mas não só plantada, ia ter raízes profundas e ia frutificar, e os seus frutos serão para alimentar outros jovens dessa cidade, e nós cremos que foi feito algo tremendo neste lugar. Amém, queridos? Agora, pelo fato de nós estarmos juntos, e eu quero falar isso, queridos, em nome de Jesus, como pai espiritual desta casa. Querido, não troque qualquer reunião que nós colocamos, reunião de oração, seja o que for, por qualquer outra atividade. Priorize as coisas do reino, priorize as coisas de Deus, que isso vai ser algo para a tua vida tremendo, queridos.
Agora, não estou falando, pastor, mas é importante. Querido, se tem importância, abre o teu coração com alguém e fala, poxa, é muito importante. Então, queima no teu coração por algo que seja efetivo aquilo que você faz para o reino de Deus. Amém, queridos? Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, o diabo, ele não dorme. O diabo, ele está aí. E eu quero ler alguns textos falando sobre o inimigo, e que Deus nos dê graça para falar tudo aquilo que Ele tem impulsado no meu coração nesses dias. Quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, de 8 a 11. Primeira Pedro 5, de 8 a 11. Pedro escrevendo, queridos, ele diz assim: estejam atentos, tomem o cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que ele anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele o restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Queridos, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, tomem cuidado, fiquem atentos. Queridos, ter atenção, a gente sabe que a oração, o despertar que Deus está trazendo e quer trazer para nós como igreja, é o despertar para a oração, para eu estar atento, vigilantes. O jejum, ele ocasiona isso. Você vai ouvir um pouquinho na terça-feira na célula, falando sobre o jejum, que o jejum ele causa uma sensibilidade tua, ele é proposital quando você tem o jejum, porque o jejum bíblico é um jejum centrado em Deus. Quando ele é centrado em Deus, ele mata a tua carne, traz uma sensibilidade e você fica atento àquilo que está acontecendo. É por isso que o diabo muitas vezes não quer que você jejue, não quer que você ore. A oração, queridos, é uma decisão. A oração nós precisamos, não é algo que você tem, ela gera depois sim um prazer, mas para você ir para o lugar da oração, é luta. Porque você primeiro tem que matar a tua carne, porque de fato há uma luta de espírito contra a carne. Militam um com o outro. E aquilo que nós mais alimentamos, é aquilo que vai sair vencedor, queridos. E por isso que nesse tempo, o inimigo, ele está aí, queridos. O nosso adversário, que a palavra diz que é o diabo, Pedro diz assim, olha, cuidado, tomem cuidado, estejam atentos, porque o grande inimigo, o diabo, ele anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. E sabe como ele faz, querido? Eu quero só usar, tem vários textos que falam, eu não quero dar muita ênfase para ele, para o diabo, mas precisamos entender como que ele age, como ele faz. E a gente vê na palavra de Deus, claro, porque o próprio Deus mostrou aonde que ele estava. Abre a sua Bíblia comigo lá em Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, o verso 6 a 10. A palavra de Deus diz assim que, falou um pouquinho, ali nos primeiros versículos sobre Jó, quem era sua família, um Jó que era um temente a Deus. E aqui fala que, versículo 6, certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás então respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E Satanás respondeu, é verdade, mas Jó, ele tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Queridos, eu não tenho tempo, para a gente ministrar, teria tanta riqueza a gente tirada na essência desse texto. Mas olha,
é uma conversa de Deus com o próprio diabo. A Bíblia fala que os anjos vieram para servir Deus e o Satanás também se apresentou e Deus falou, de onde você está vindo? E Satanás falou que ele estava vindo de onde, queridos? Rodear a terra e observar o que nela está acontecendo. Querido, o diabo faz isso ainda. Todos os demônios, eles estão sobre a terra observando o que faz. E Deus já apontou. Se observaste então o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal que está ali. Agora, queridos, olha o que o diabo sabe. O que ele sabe. O que acontece com aqueles que temem a Deus, têm sua vida correta, anda em santidade, anda numa vida de temor. E a Bíblia fala um pouquinho antes, se você acompanhar os primeiros versículos, diz que os filhos de Jó faziam festa, chamavam suas irmãs, estavam lá festejando, né? E sempre que terminavam a festa, falou que Jó, ele ia e oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos. Falou, olha, eu não sei o que eles fizeram, mas se fizeram, Senhor, eu quero interceder por eles, porque se fez algo que desagradou o Senhor, que seja um pai que intercedia pelos seus filhos, que estava ali presente, Deus falando. E qual que é a resposta de Satanás para Deus? Olha o que Satanás fala para Deus. É verdade, mas Jó, ele tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, e de sua família, e dos seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Queridos, Jó é rico porque Deus abençoou. Jó tinha tudo porque Deus estava. E aqui Satanás sabe, queridos, que aquele que é justo, temente a Deus, vive no seu caminho, Deus coloca uma proteção. É o próprio diabo que falou, eu não posso tocar nele. Como que ele vai te temer? Sim, porque o Senhor protege. Protege por quê? Porque o Senhor, e a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E Deus os livra de todo mal. Queridos, tem muita coisa que nós passamos, porque as nossas escolhas não estão sendo diante da palavra de Deus, de fazer aquilo que é reto diante de Deus. Porque a promessa de Deus é nos guardar, e o diabo que está sobre a terra, rodeando e olhando para tudo que acontece, ele sabe quem Deus guarda. E ele sabe, porque Pedro escreveu para nós, nos advertindo, falou, olha, vigiem, orem, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, só procurando um momento para que ele possa tragar. Porque o desejo dele é vir para destruir. Mas Jó nos coloca um coração que é temente a Deus, que o próprio Deus fala. Queridos, agora vamos fazer a pergunta para nós pensarmos. O que será que Deus fala ao nosso respeito? Observaste? Ou talvez Satanás vai falar, Deus, você observaste aquele que fala que é teu e não é? Está dando para entender, queridos? Por isso que nós vivemos um momento tão sério, queridos. Não que os outros não foram, mas nós vivemos, nós estamos cada vez mais, nós estamos aqueles que mais se aproximam dos últimos dias. E é um momento tão sério que escolhas nós temos para fazer, mas que realmente sejam decisões concretas no nosso coração, de uma afirmação, de escolher Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, nós vivemos um tempo que nós não podemos trocar. Esaú trocou aquilo que era mais precioso na sua vida, um legado de um pai por um filho, ele trocou por um prato de lentilhas. Algo, uma comida tão comum, tem tanta gente trocando, queridos, coisas comuns por aquilo que é eterno. E tem muita gente que não sabe que essa decisão, firmar da sua decisão numa escolha, pode levar a uma morte eterna. É sério, mas o que nós estamos trazendo aqui, queridos, que nós estamos num momento de batalha. E nós queremos viver a plenitude do que Deus tem para nós, amém, queridos? E são escolhas que nós fazemos que vai ser tremendo. Agora, tem muitos que pensam, não, mas eu quero curtir a vida. Queridos, se a gente olhar para a vida de Jó, o que você pensa? O que você pensa de Jó? Um homem que temia Deus, era sério para as coisas de Deus? Aquilo que muitas pessoas, não, eu tenho que curtir. Queridos, Satanás sabia e falou, Jó é um homem muito rico. Tem tudo o que precisa. Estaria bastado. E nós sabemos que Salomão também, quando Deus trouxe sabedoria para ele, quem acrescentou tudo que ele podia fazer foi Deus, querido. Então a Bíblia já é recheada para nós, olha, não se preocupe no que você tem que comer, no que você tem que vestir, porque Deus dá. Se Deus cuida dos pássaros,
Se Deus cuida dos lírios, que é o mais lindo, nem Salomão na sua maior riqueza conseguiu se vestir, mas o que é o lírio, que uma vez estaria, daqui a pouco seca? Quanto mais vosso Pai Celestial não vai cuidar de você? Deus cuida de nós, querido, Deus tem algo precioso para nós. Então não devemos nos preocupar nas coisas que nós precisamos nos preocupar realmente no eterno, em fazer aquilo que é do reino de Deus, trazer existência ao reino de Deus, porque a alegria, como nós falamos hoje aqui, a alegria está no Espírito de Deus, nós podemos desfrutar de alegria em todo o tempo, queridos. E o Senhor quer derramar sobre nós, o Senhor quer derramar uma alegria tremenda sobre nós, mas nós precisamos nesse dia ter posicionamento, queridos. Foi o que Davi declarou: Senhor, mais vale um dia nos teus atos, ali no pátio, do que 1000 anos, 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar na tua casa, Senhor. Prefiro estar neste lugar. Agora, queridos, o que o diabo tem conseguido fazer, porque, olha, presta atenção. Se o diabo está ao derredor, queridos, ele é um derrotado, mas ele não é sonso, ele sabe como agir. Tanto que ele tem tragado muitas pessoas. Tanto que ele tem vindo muitas vezes e tem tirado a tua atenção, a nossa atenção, para coisas. Porque ele tem muitas e muitas estratégias que ele faz. Ele não nasceu ontem. Quanto tempo tem, queridos? E ele levanta, ele usa talvez as mesmas artimanhas, mas coloca coisas novas, coloca desejos. Porque se as escolhas que nós falamos aqui, queridos, são escolhas que ela tem a envolver o desejo, o que nós queremos, Satanás não vai apresentar para você aquilo que você não quer. Ele vai sempre colocar aquilo que talvez você quer, mas invertido. Olha, se você fizer isso, o que ele ofereceu para Jesus, queridos, o que ele falou? Jesus, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi oferecer para Jesus o quê? Jesus, você quer um camelo para você descer daqui? Você quer, não sei. Querido, ele atacou onde Jesus estava mais fragilizado. 40 dias, 40 noites. Teve fome. Satanás veio para oferecer, ó, transforme-se, você não é o filho de Deus. Mostrou todas as riquezas. Agora, se você prostrado, queridos, ele vai sempre mostrar aquilo que está. Agora, Jesus estava centrado no Pai. A escolha dele, a decisão dele. Ele falou: também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, a Bíblia fala que logo depois que houve o oferecer das coisas, né? Jesus só deu uma resposta para ele, falou: Senhor, vai-te, Satanás. E quando ele saiu, os anjos vieram e o serviram. Queridos, Deus quer servir tua vida, Deus quer servir tua casa, mas vai depender da primeira decisão que nós tomamos de escolhas. Porque se você faz uma escolha errada, não adianta depois ficar: Deus, mas eu quero, tá, meu querido, eu já fiz ali. Estava ontem à noite quem estava lá recebeu. Por que você não foi? Ele não estou falando que Deus não vai fazer, eu só estou citando que muitas vezes nós fazemos escolhas que nós perdemos o agir e o mover de Deus. Porque depois nós olhamos e falamos: meu, que decisão, que escolha que eu fiz. E é tempo de nós, queridos, decidirmos a quem nós vamos servir. Quem nós queremos servir. 1 João capítulo 5, verso 18. 1 João 5, 18 é uma promessa, uma palavra de Deus, que João escreve dizendo assim: olha, sabemos que os que são nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não os toca. Os nascidos de Deus. E Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, tem uma diferença. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Os que são nascidos de Deus, o Espírito de Deus testifica com o Espírito que é filho. Quantos são nascidos de Deus, querido? Você é nascido de Deus? A palavra de Deus fala: os que são nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus o protege, e o maligno não os toca. Não os toca. Queridos, Deus cuida, Satanás sabe que Deus cuida, e ele não
pode tocar. E nós sabemos, eu não vou entrar no método, mas toda a história de Jó. Satanás só conseguiu tocar em áreas na vida de Jó por permissão de Deus. Mas a vida de Jó, falou, na vida dele você não pode, eu tenho autoridade. E nós vemos que a vida dele terminou de uma forma multiplicada depois das bênçãos de Deus, porque sempre, queridos, se eu tenho temor para com Deus, a bênção de Deus sempre vai chegar sobre a minha casa. Amém? Amém, queridos? A palavra de Deus diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero, por que você, poxa pastor, mas por que está falando tudo isso hoje? E, queridos, é muito fácil às vezes nós falarmos. Talvez você fale, pastor, você está falando de não perder nada, mas é que o pastor não sabe a minha vida que é tão corrida. Olha, eu faço isso, eu trabalho de tal, olha, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Queridos, eu quero, de fato, eu sinto que hoje à tarde, quando eu estava orando e preparando, Deus colocou algo no meu coração, para que eu não falasse experiências de outras pessoas. E eu quero, até escrevi para não esquecer, talvez, vai passar muita coisa, mas alguns pontuais aqui eu coloquei. Para citar para vocês, queridos, que eu não quero falar de fulano nem de fulano, mas eu quero falar da minha vida e da vida da minha família. Porque hoje, queridos, nós somos pastores nesta casa. Mas nós temos pastoreio nesta casa por 16 anos. Há 16 anos que nós fomos colocados como pastores nessa casa de tempo integral, estamos pastoreando. Mas eu tenho 51 anos de idade, na qual eu nasci num lar cristão. E eu quero passar, até anotei ano por ano aqui, que eu quero passar um pouquinho para vocês, porque eu não estou falando aqui de algo que, está falando porque é pastor, porque está vivendo. Não, queridos, eu quero falar porque desde o ventre da minha mãe eu fui gerado diante de oração, e eu precisei fazer escolhas na minha infância, eu precisei fazer escolhas na minha adolescência, na minha juventude, para o meu casamento, para os meus filhos, e hoje eu ainda faço escolhas. Então eu não estou falando algo aqui, queridos, que é só, mas eu estou falando de que viver na casa do Senhor, e você deixar tudo que talvez aparentemente é um agrado, para você estar em comunhão, é o que vale a pena, e eu não me arrependo de nenhum momento que eu fiz isso, porque eu sei que a bênção de Deus me acompanha, e ela acompanhará. Coloquei que no dia do meu nascimento, a minha mãe não podia engravidar, não podia ter filhos, havia uma sentença, que ela foi ao médico, fez todos os exames possíveis na época, e chegou para o meu pai e falou, olha, está aqui vários medicamentos, a Isaura vai tomar esses medicamentos, porque agora não tem mais filhos, então você já tem 2 filhas, então encerrou aqui. E havia muito tempo, era uma época de muitos assim, milagres que estavam assim, do ministério do pastor Samuel, pastor Alígia, em Londrina, Deus usando tremendamente, né, os pastores que fundaram a Igreja Nova Aliança, os pais do pastor Davi. E eu lembro, né, eu não lembro, né, mas meus pais contam, que quando receberam essa notícia de ir lá ver o que o médico queria falar, o pastor Samuel, o pastor Alígia viraram, falou, vocês vão lá, vai ouvir o que o médico vai falar, mas para o médico dos médicos, não há impossível. A última palavra deles. Quando meus pais voltaram, passaram na casa do pastor Samuel, pastor Alídio, falou, olha pastor, está aqui o laudo, está aqui todas as coisas, os medicamentos, e essa não pode ter mais. Ela falou, nós vamos orar. E Deus trouxe uma palavra no coração dele, falou, Isaura, você vai engravidar, e Deus está me falando que vai ser um homem, que vai nascer. Minha mãe, a partir daquele momento, creu na palavra, meus pais creram na palavra, não tomaram aquele medicamento e creram naquele, né, acho que 1 ano, 2 anos depois, minha mãe engravidou. Através de um milagre, porque, queridos, o médico pode dar sentença, queridos, mas o Senhor é que controla todas as coisas. Amém, queridos? E quando eu nasci, meus pais foram para
registrar o nome. Que nome poderia ser? Por causa do pastor Samuel, foi colocado o nome de Samuel. E também porque o nome Samuel significa resposta de oração. Pedir ao Senhor. Queridos, e eu sei que o meu nascimento foi realmente para a glória e honra do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, as coisas acontecem no meio da nossa vida. Tempestades vêm, situações vêm. E eu quero só contar, poderia contar muitas histórias, mas passando já para os meus 19 anos de idade, servindo o exército, né, o tiro de guerra lá em Londrina. Estávamos depois de uma reunião de um culto de jovens, num sábado à noite, como aqui acontece com os jovens, né, termina o culto, todo mundo sai para comer. Né, nós fomos lanchar. Depois de lanchar, porque tinha uma visita que o pessoal próximo da minha casa tinha levado, então não ia caber no carro para voltar, eu acabei ia dormir na casa de um outro jovem da igreja, e saímos daquele lugar, e logo 2, 3 quarteirões dali nós sofremos um acidente muito sério. Nós saímos, para quem conhece ali, uma baixada descendo ali para o Lago Igapó, e o carro desgovernou, bateu em 7 ou 8 carros nas laterais, saiu rodando, tinha 5 pessoas no carro, quando o carro parou só tinha 2 dentro. Eu fui o primeiro a sair, quando o carro rodou, eu saí pelo vidro de trás, caí, quando eu abri o meu olho eu estava no meio do asfalto, lá aquele monte de gente lá, e na época não tinha SEAT, não tinha nada de quanto a isso, e um rapaz que vinha no carro de trás da igreja, lá, veio no meio da rua, do jeito que ele me viu na caída, ele me pegou no colo, imagina, né, para fraturas, coisas assim, me colocou, eu lembro até hoje, colocou dentro de um Passat branco, né, que era um rapaz, talvez era filho de um médico, me levou correndo para o hospital, e naquela hora eu abri os olhos, ele falou assim, como você está, né, para mim eu ia apagar, ia morrer, daqui 2 minutos, queridos, saí do carro, como que é fazer isso? Eu, chegando no médico, chegando lá no hospital, o pastor Samuel, lembro, foi noticiário rápido na igreja, o pastor Samuel, de repente, quando eu vejo, ele está lá na UTI, lá naquela parte do espaço, lá ele entra, ele segura no meu pé, clamando, orando, e os médicos ali, e fazendo aquele maior trabalho, e eu falei, Deus, o que é isso? Queridos, algo que era um acidente terrível, e eu sei, queridos, que depois, orando e entendendo, porque se eu sair gerando, imagina, você sair, você cai no asfalto, eu não bati a cabeça, nada, eu tenho um rasgo enorme aqui na lateral, que me rasgou enorme, fraturei a bacia em 2 lugares, mas como que você sai, bate no asfalto assim e não bate a cabeça? Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor envia os seus anjos, e eu tenho plena convicção que naquela hora os anjos do Senhor me pegaram, o Senhor Jesus me pegou no colo, fez. Eu não precisei ficar nem internado, fui para casa na manhã seguinte, mas mesmo assim, daí foi um casal de médicos da igreja, passou por lá, falou, essa dor não é legal, tal, e fui para o hospital, daí ali que eu descobri que eu tinha fraturado a bacia em 2 lugares. Daí fiquei 30 dias de molho, só tomava banho na cama, também meu pai e meu tio que dava banho, tinha que virar para poder colar. Então eu não sei, alguns falam que eu ando meio assim, talvez meio de lá. Talvez pode ser a colagem que não foi muito boa assim, não tem certeza. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Nós estávamos numa reunião, estávamos lá, veio o acidente, coisa terrível, sabe? Uma moça que estava na frente teve um problema bem sério, mas graças a Deus nesse acidente graças a Deus ninguém morreu, mas foi um tempo de Deus falar também com a igreja, um tempo conosco, e faltou acho que 1 milímetros assim, para que aqui pudesse pegar no meu pulmão, daí seria, mas queridos, em tudo isso nós vemos Deus cuidando, Deus dirigindo. Então eu quero passar mais rápido, porque tem tantas coisas aqui, né, e aos 25 anos, pulando mais para frente, foi o dia do meu casamento, né? Que essa preciosa de Deus aqui. Queridos, aguardamos em Deus. A Meris foi minha primeira namorada. Tempo, queridos, precioso. Para o mundo,
a nossa vida, o que nós fizemos talvez é loucura, e hoje são coisas raras que tem, de você chegar para o seu casamento se guardando. Se guardando. Ah, mas porque você nasceu no lar cristão? Sim, queridos, quem não nasce, está vivendo com o diabo, o negócio está pronto, está tudo lá, faz sexo para todo lado, conhece o que é. Mas eu sei na minha juventude, eu sei na minha adolescência de ver os colegas, tudo vendo revistinha, e tudo falando coisa, e você tendo que tomar uma decisão. Porque visava o futuro. Porque no meu coração foi colocado palavra dos meus pais, foi colocado palavras que eu lembro hoje, escola bíblica. Foi colocado palavras de reuniões de oração que tinha como criança. Foi colocado, eu lembro que meus pais falam que mesmo quando era tenda, a igreja era uma lona de circo mesmo lá. Queridos, de ônibus, chuva, seja o que for, meus pais comigo no colo, criancinha, me levavam. E hoje, queridos, não pode esfriar um pouquinho, eu não vou na igreja, hoje não. Queridos, nós vamos tomar decisões, porque cada momento na presença de Deus é um acréscimo, é algo que vamos levar para a vida toda em Deus. Sabe, queridos, e é tremendo para a nossa vida, nós vivemos para o Senhor, tivemos um casamento abençoado, queridos. Palavras proféticas que vieram sobre nós depois dizendo assim, olha, eu vejo que o casamento de vocês não foi feito aqui na terra, o casamento de vocês foi feito nos céus. Havia anjos de Deus presenciando, porque, queridos, eu sempre falo com os jovens que nós comentamos, que nós trabalhamos, e quando fazemos aconselhamento, falou, queridos, não fique pensando quem você vai convidar para o casamento, se vai vir, se não vai vir. Se Jesus estiver lá, queridos, não precisa vir mais ninguém. E o reflexo no casamento, queridos, não é quem você convida, o reflexo é a postura do casal em Deus, é o reflexo que vai dar no casamento, é a celebração que vai ter. Se a presença de Deus é invocada naquele lugar, aonde há a presença de Deus, há maravilhas, há milagres. Então é fruto do quê, querido? De escolha, de decisão. Oportunidade eu tive de sair? Claro que tive. Muitas. Mas eu decidi guardar o meu coração. Eu decidi guardar a minha vida. Aos 29 anos de idade, querido, nasce o Tiago, um presente de Deus para nós. Tinha 29 anos quando o Tiago nasceu. E logo que ele nasceu, queridos, aconteceu algo que a pastora já contou aqui, que fizeram um corte na cesárea dela, de um tamanho que achavam que era o bebê. E quando foram ver, o Tiago nasceu com 3,995, 51 centímetros. Pelo corte que fizeram não dava, teve que o anestesista depois, né, subir para empurrar um menino para ver se sai, o negócio machucou a parte do médico. E além de fazer todo esse trabalho que tem, porque eles, né, fizeram tudo, ainda esqueceram uma gaze dentro dela e fecharam. Depois essa gaze se tornou que um abscesso, deu uma infecção generalizada. E Deus usou médicos que eram da igreja, falou, volta lá, olha, volta lá, porque a Mary está morrendo. E eu lembro que nós estávamos no quarto, estava até a Pedrina, a pastora Pedrina, o pastor Luiz, o Tiago também estava com eles, né? Estava no quarto que a médica permitiu, e ela começou a tremer, porque os médicos sabem assim, que sepsemia, o negócio começa, um dos quadros ela estava tremendo, e vinha enfermeiro, colocava cobertor nela e tal, e quando o médico, ele falou que estava na rampa saindo lá do hospital evangélico, o Espírito Santo falou para ele, volta que a Meris não está bem. Ele voltou correndo, o Espírito Santo falou, ele tinha acabado de sair do hospital, ele voltou, e quando ele entrou no quarto, ele falou, ele viu todo mundo, e falou, tira, que não é isso não, vamos encaminhar, e já foi direto para o centro cirúrgico. Eu lembro que eu e o pastor Luiz tínhamos ido lá, tirar sangue, né, que a Meris precisava de sangue, não foi nem possível, porque o médico queria usar o nosso sangue nela, ela já foi para o centro cirúrgico, e aquela madrugada toda, queridos, a Meris, enquanto estava no centro cirúrgico, eu andando para aqueles corredores e profetizando, Senhor, vida, nós declaramos vida, Senhor, nós temos um projeto teu, o Senhor tem coisa e nós queremos, e depois nós ficamos sabendo, querido, no centro cirúrgico, ela teve 2 paradas, a segunda parada, os médicos achavam que ela não ia voltar. Mas por que voltou? Porque a igreja está orando, porque eu estava como marido ali, intercedendo e clamando ao Senhor, e Deus tem um propósito, tem um projeto.
E como nós ficamos sabendo disso? Porque depois que passa, você começa a ver as histórias, né? Uma das enfermeiras que estava lá, acompanhantes do médico lá dentro, é uma prima, amiga, né? Tinha uma prima que estava lá, né? Que depois contou, Méris, olha, naquela hora lá, depois eu vi que era você, e olha, o médico estava desistindo, porque falou, não, e de repente, queridos, a mão de Deus é poderosa. O Senhor é poderoso para fazer. Amém, queridos? O milagre está aqui. Vida de milagre em Deus. Queridos, mais ou menos, só para passar, para ver se vai dar tempo de eu concluir tudo aqui. Aos 30 anos de idade, estou falando da minha, eu perdi o emprego. Estava com 30 anos, Tiago pequeno, a Mary somente trabalhando. Eu perdi o emprego, mas não fiquei desesperado. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor e eu sei que nós somos fruto de escolha. Qual que é o nosso papel? Irmos para a igreja, clamarmos em oração. Os nossos pastores que cobriam nossa vida sabiam. Estamos no projeto. Queridos, é uma chave para o teu coração. Não passe a sua luta sozinho. Agora, eu te falo mais uma coisa. Ninguém, queridos, tem bola de cristal para saber o que você está passando. Você precisa abrir teu coração. Você precisa ligar, pedir ajuda. Gente, estou passando por isso, negócio, liga e ora, e peça oração. O que a palavra de Deus diz aqui? Se está alguém entre vós enfermos, tem alguma situação, o que é para fazer? O que a Bíblia diz, querido? Chamem. Não é assim, se está alguém doente, espere que seu pastor venha até a tua casa. Não vai, querido, não sabe. Se alguém está doente, enfermo, chamem. E os seus pastores, aqueles que cobrem a tua vida, orarão, te ungirão. E a oração da fé curará, salvará o doente. Se tiver cometido pecado, eles serão perdoados. É a palavra de Deus, queridos, quando nós vemos em família. Amém? Tivemos esse tempo. Queridos, eu perdi o emprego, podia estar no desespero, com 30 anos de idade. E só a Méris trabalhando, e a gente ali, depois Deus deu oportunidade de fazer. Eu lembro que teve um evento na igreja, com jovens, que era para convidar pessoas, e nós, para ajudar na nossa renda, nós fazíamos pulseirinhas de braço aqui, que era um evento de jovens que se chamava assim, Eu e Mais Um. E a gente fazia naquelas madeirinhas, né, com linha, era com miçanga, né, aquelas miçanguinhas, mas coisa mais lindinha que foi assim. Daí uma equipe veio para nos ajudar, você fez miçanga também, né, Michele? Ia lá e a gente fazia e vendia, e uma parte era para a igreja, outra parte vinha para juntar a nossa renda. Queridos, uma alegria, corpo de Cristo unido, a vida. Queridos, não abalou, perdia culto de maneira nenhuma. Ia para a reunião de oração, sim, 6 horas da manhã, reuniões à tarde. Queridos, eu estou falando da minha vida, queridos. ...30 anos de idade, passando tudo nessas situações, teria muita coisa para falar. 31 anos, estava com 31 anos, a Méris começa a passar mal de novo. Eu lembro que uma vez a mãe dela nos servia ali, né, ajudava para cuidar do Tiago enquanto ela trabalhava no meio período. E eu lembro que num desses dias ela estava com a mãe dela lá e ela começou a passar mal. Tive que sair correndo com ela de casa para o hospital. Achei que ia perder ela no meio do caminho, de tanta dor que ela tinha. Fomos no hospital, ninguém sabia o que era. Fomos, né, Méris? Ninguém sabia, descobria, não dava para saber o que era, tanta dor, tanta dor. E eu não sei se foi no mesmo dia, depois voltou. Foi nessa daí que o doutor viu você lá na igreja, na oração? Não, né? Foi na Gaze. Também tanta coisa que a gente nem lembra disso. Mas eu lembro que nós fomos para o hospital, e lá no hospital fizeram todo tipo de exame que podia ser feito e não descobria. Não descobria o que tinha, não descobria. E isso se passou, essas dores, tudo aqui foi mais 6, 7 dias, né? E depois nós estávamos naquele hospital e o médico fazendo ultrassom e não descobria. De repente eu lembro que ele fez 2, 3 vezes, a pessoa responsável. Quando ela saiu, eu lembro desse dia que a Mary saiu no corredor, numa cadeira de roda, assim, né? Que é lá, e nós começamos, falou, olha, nós precisamos ir para o lugar daquele que pode resolver isso. Ali no corredor nós começamos a orar. Senhor, nós não sabemos o que é, mas nós submetemos ao Senhor. Traz à luz o que é, Senhor. Traz à luz o que está acontecendo para que nós cremos na Tua palavra. E depois nós falamos, olha, vamos fazer mais uma vez essa ultrassom. Quando fez a ultrassom, a pessoa responsável, o médico responsável, falou, olha, eu vi uma pontinha de algo atrás do útero.
E quando for ver, sabe o que estava acontecendo com ela, queridos? Estourou o apêndice dela, já 6 dias esse apêndice estava estourado. Só que ele estourou atrás do útero e grudou. Então não dava para ver em qualquer tipo de exame, não dava. E eu creio que naquela oração, aquela pontinha surgiu. Ela entrou, naquele mesmo momento lá depois foi feita a cirurgia. Essa daí que foi do Dr. Jesus lá. O nome do médico era Jesus Ceribelli, né? Fez aquela cirurgia. E, queridos, vamos desanimar? Queridos, o nosso refúgio é o Senhor. Nós temos que ir no lugar da oração. Clamamos ao Senhor. E tudo isso, querida, eu estava com 31 anos. Aos 33 anos de idade, nós fomos desafiados pelo Senhor, através do pastor Davi e pastora Mônica, a virmos aqui para Cascavel conhecer a cidade e orar sobre a implantação da INA aqui. Nós tínhamos 33 anos de idade. Viemos para cá para conhecer a cidade, não sabíamos nem que lado que era. Quando nós chegamos aqui para conhecer, uma garoa, um frio. Para quem vem do norte do Paraná, seco o negócio lá, nós já chegamos aqui, falando, estamos fora, não é esse lugar, não é aqui. Aí fomos para o shopping. Então, queridos, quando Deus está preparando as coisas... Não, no shopping não, nós fomos Não, não é shopping, é o galeria de 2 andares. Amém? Mas nós já profetizávamos em nome de Jesus. Tá vendo? A profecia já vai se cumprir. Amém, queridos? O shopping está chegando aí. Mas lá no shopping, mesmo sendo pequeno, Deus preparou uma moça para falar com a gente. Uma jovem. Estavam lá andando, a jovem veio, nós começamos a conversar com ela. Era filha de um pastor da cidade. Se eu não me engano, ela estava até desviada, a menina. Meio boca assim. E quando nós falamos que nós estávamos vindo, ela falou, poxa, olha, é resposta de Deus. Porque os jovens dessa cidade precisam, as pessoas precisam de Deus. E nós queremos, né? E tá, bom? O Tiago tinha 5 aninhos quando nós viemos para cá, 4 anos. Nós estávamos no hotel, lá, de repente abriu a cortina, viu algo lá, né? Idolatria para todo lado, e nós falamos, meu Deus, que lugar que nós estamos, nós vamos embora. O Tiago, 4 aninhos, virou para nós e falou assim, mãe e pai, vai cair em nome de Jesus. Queridos, quando você ouve de um filho que Deus quer falar com você, nós começamos, mas a nossa resposta era chegar e falar, pastor Davi, não é nosso lugar. Então, já sabe que nós viemos para cá, né? Então, mas eu quero só correr aqui para ver alguns pontos da nossa vida, queridos. Com 34 anos, em março de 2006, nós inauguramos a INA Cascavel. 35 anos de idade, passando relatório aqui. Nós somos numa médica aqui em Cascavel. E mais uma vez, situação a Meres. A Meres veio com uma sentença médica lá de Londrina, diante de tudo aquilo que aconteceu, daquela gase e também depois de toda a cirurgia que fez, que a sentença era que as trompas dela tinham atrofiado, secado, e ela não poderia engravidar, mas de forma nenhuma. E nós começamos a falar, nós não cremos nessa palavra, nós cremos no Deus que tudo faz, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós somos uma médica que até hoje nós amamos demais, uma mulher que eu creio que é de Deus, né? Se tornou muito amiga, assim, e ela começou a atender, falou, olha, uma das palavras que ela trouxe para nós, vocês creem, então orem, porque a minha parte eu vou fazer, aquilo que eu puder fazer, eu fazer, mas a oração é o que vai fazer o efeito. Queridos, isso nós tínhamos, eu tinha 35 anos, 36 anos, quando eu estava com 36 anos, a Meres engravidou. Amém? Glória a Deus. Quando eu tinha 37 anos, nasce a Mariana, um dia após o aniversário da igreja em Cascavel, de 2 anos. 2 anos que nós estávamos em Cascavel, na Rua Erechim ali, né, 789, lá embaixo, né, no primeiro local.
pastor Davi, pastora Mônica também estavam, eu lembro que na época o pastor Herbert, né, que já faleceu, e a pastora Bel vieram ministrar, e quando eles estavam na estrada, nós ligamos, estou indo para o hospital com a Melis. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque a Melis até o último dia, até o último instante, queridos, nós estamos celebrando a todo vapor na obra do Senhor, porque vale a pena. A casa do Senhor é o nosso lugar, queridos. Viver para o Senhor. Amém, queridos? Amém? Aos 41 anos, após 6 anos de igreja, nós emancipamos. Foi o estatuto próprio da igreja em 2012. Começamos a ser uma igreja matriz, estabelecidos na cidade. Com 42 anos, fomos para o novo endereço da igreja. Quantos milagres, queridos? Deixa eu perguntar aqui, quantos milagres, desde o dia que nós começamos, nós temos aqui? Levanta a mão, quantos são milagres? Tem milagre na tua casa? Olha aí, queridos, quantos milagres? É o mesmo Deus que faz, por estar neste lugar, amém, queridos? Com 50 anos, começa as coisas, né? Agora é comigo o negócio. Fui no médico para ver os exames, algumas dores tinha, daí falou, tem a vesícula aí que você tem que tirar. Falei, então vamos para já. Nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida, nunca. Mesmo naquele acidente atrás lá, queridos, o máximo que eu fiquei no hospital foi uma madrugada só. Primeira vez que fazia cirurgia. Faço cirurgia, daí não sei se foi na cirurgia, não sei se foi depois. Uma semana, 2 depois, sou diagnosticado com Covid, muito sério. Não pensávamos, mas mais uma vez o que motivou, queridos? A igreja. O que motivou, queridos? A oração. O que motivou, queridos, ligar para os pastores, para quem cobre a nossa vida, falou, olha, estamos assim, recebi a ligação do pastor Luiz, queridos, como é importante o corpo de Cristo, você está presente em tudo. Nós não podíamos estar presente aqui presencialmente, mas nós estamos louvando a Deus, né? O pastor Júnior ministrando, a equipe ministrando louvor, e nós juntos em batalha, porque, queridos, é a nossa vida, viver para o Senhor, na casa do Senhor. E eu não sabia da gravidade, até ouvi de um médico, que eu falei, então, doutor, agora eu estou bem, tal, né, e o meu pulmão tinha algumas coisinhas. Ele falou, alguma coisinha, meu filho? Você teve seu pulmão tomado mais de 60%. E tem muitos que falam, olha, o que aconteceu na tua vida foi um milagre, eu não tenho dúvida, querido. Mas em nenhum momento nós paramos, em nenhum momento nós nos queixamos. Todos os momentos, a nossa casa é no lugar de oração. A nossa casa era o lugar de reunir a família no sofá e clamar a presença do Senhor. Deus cuida. Amém, queridos? Quando eu estou envolvido na igreja, Deus cuida. E eu posso dizer, a igreja avança. Em janeiro de 2022 agora, nós entramos neste lugar. Um lugar de restauração e vida de Deus para as pessoas. Agora, querido, nós precisamos. Por que eu estou contando isso? Eu estou falando um pouquinho da minha vida, querido. Porque a minha experiência realmente é na casa do Senhor. Eu posso dizer que eu sou muito feliz por participar, queridos. E eu poderia contar muitas coisas. Envolvido na igreja londrina, vi muitas coisas acontecerem. Vi muitas pessoas entrando, pessoas saindo. Como vejo muitas pessoas talvez entrando e saindo aqui. Mas nenhuma situação, nenhuma palavra conseguiu tirar do meu coração aquilo que o Senhor fala, honra. Tenha fidelidade. Eu nasci na época que era tenda ainda em Londrina. Queridos, eu não sei o que é frequentar outra igreja, porque o meu coração foi aliançado. O Senhor falou que aquele que tem os seus pés é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, florescerá, dará os frutos no tempo certo, e mesmo na velhice dará ainda fruto. Queridos, eu não estou falando, cada um tem sua, mas se tem pessoas, querido, o motivo talvez que seja de você sair de uma igreja, não seja picuinhas, não seja situações, mas que ele tem
Se alguém vem falar para nós assim, olha pastor, nós estamos saindo porque briguei tanto, porque... Agora a pessoa vem falar, olha pastor, eu estou saindo porque aqui é a palavra que é ministrada. Eu falei, gente, onde... Muitas pessoas saindo por pequenas coisas. Saindo por quê? Porque a sua vontade, as suas escolhas foram naquilo que é um desejo, naquilo que é o que eu quero fazer. E o Senhor deseja fazer um crescimento, queridos. O Senhor deseja trazer um crescimento consigo, mas nós não podemos perder tempo. Nós vamos ganhar as coisas do meu Deus, queridos. Olha, eu sou muito grato a Deus pela paternidade que Deus me deu, natural, pela paternidade que Deus me deu, que tem nos dado espiritual. Homens e mulheres de Deus que nós caminhamos junto com seriedade na palavra de Deus, que não negociam princípios. Então eu quero falar para você em nome de Jesus, querido. Cuidado com as escolhas. Priorize para as coisas do reino de Deus. Quando você prioriza, sua casa vai ser abençoada. Quando você prioriza, os seus filhos serão abençoados, querido. Vão frutificar, vão florescer na casa do Senhor. Eu não tenho tempo, mas eu preciso encerrar com esse... Talvez vou só citar para vocês, mas eu preciso encerrar com essa parte, com a palavra de Jesus. Mateus capítulo 26, 39. E depois João 19, 30. Quando Jesus estava indo para a cruz, queridos, levou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Jesus ali, ele declarava ao Pai, olha Pai, eu te peço nessa hora, meu Pai, se for possível, passa de mim, mas não seja o que eu quero, seja a tua vontade. E João 19:30, queridos, já passado isso, porque Jesus já falou para os discípulos, olha, já está certo o que vai ser feito. Porque Jesus, ele não ficou numa escolha, vou ou não vou. Não, ele falou, Senhor, se possível, pensa porque Jesus sabia o que implicava a cruz. E eu creio que naquela hora o Pai falou, filho, eu amo tanto o mundo, que eu te enviei para esse momento. E Jesus declarou, e lá na cruz, queridos, a Bíblia fala que Jesus, depois de tomar, pessoas foram dar aquela vinagre para ele lá, ele não tomou. E logo em seguida, o que Jesus declarou, ele disse assim, olha, está consumado. E quando ele morreu naquela cruz, o véu se rasgou. Aquele momento abriu algo de uma tremenda visitação de Deus. Não é mais sacerdote que entra no templo, mas nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor. Continuamos a ter o livre-arbítrio de escolhas, querido. Mas a palavra de Deus fala que as nossas escolhas, elas precisam estar em Deus. E mais uma coisa para a gente encerrar e orar, queridos. A Bíblia declara também que Jesus, quando ele estava ministrando, ele voltou para sua casa, para sua terra, ali em Nazaré. E a Bíblia fala que ali, quando ele entrou em Nazaré, as pessoas começaram a ouvir dos milagres que ele havia feito. E ele chegou na cidade, e as pessoas falaram, quem que é esse que está falando com essa autoridade, fazendo esses milagres? Ele não é filho de José, marido de Maria? Os seus irmãos aqui não estão conosco, as suas irmãs não estão aqui? E a Bíblia fala que eles, de certa forma, rejeitaram. Eles não aceitaram, eles blasfemaram contra Jesus. E a Bíblia diz, querido, que Jesus não pôde fazer ali senão alguns milagres, por causa da incredulidade do coração. Eu teria tanta coisa para a gente passar e a gente se envolver nessa noite, mas eu quero deixar isso no nosso coração, queridos. Que a palavra de Deus também diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a mensagem de Deus. Por isso que é tão importante que nós tivemos 2 ou 3 reunidos. Queridos, não fique sozinho. Não fique sozinho. Não deixe a tua mente te tirar do caminho. Não deixe convites
te tirar daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Presta atenção, queridos, que o teu compromisso, embora diante de uma autoridade possa haver os seus lugares, mas o teu compromisso não seja com o pastor Samuel, pastora Meres, de agradar. Nós queremos, queridos, em nome de Jesus, mas que o teu compromisso seja agradar ao Senhor. E o Senhor Jesus, o desejo dele é sempre nos reunir, é sempre quando nós estamos junto ao poder e autoridade dele que vem sobre nós. Eu estou falando um pouquinho, queridos, eu falei para vocês que eu não estou falando, porque é um pastor, está falando, não, mas eu não fui sempre. Eu tenho 16 anos de ministério, mas ele foi formado no ministério que hoje eu sou, porque na minha infância eu fiz uma escolha, na minha adolescência eu continuei fazendo a minha escolha, na minha juventude eu fiz uma escolha. E são decisões que eu tomei, queridos, que eu falo, glória a Deus. Temos luta? Temos. Você acha que a gente não passa luta? Quem sabe você acha, nossa, queridos, tem momentos que a gente é a maior pau, não é? Somos humanos, mas o Senhor nos deixou uma chave de perdão, quebrantamento. Perdão liberta. E nós vamos viver para o Senhor, queridos. E eu quero te desafiar nessa hora, você ser um homem ou mulher de Deus, que faça escolhas sábias, escolhas que vai declarar sobre você um futuro tremendo e glorioso. Deus tem bênção para a tua vida tremenda. Ele cuida, Ele tem cuidado de nós, querido. Sabe, eu falei tantas situações de enfermidade que nós passamos, coisas que, se a gente volta falando, meu Deus, olha o que nós passamos. E mesmo, queridos, como a gente tem presenciado muitos amigos, pastores tremendos. Esse mês, agora atrás, faleceu a esposa do Bill Johnson. Muitos questionamentos das pessoas, mas um homem levanta lá e falou, queridos, quem sou eu? Cumpri o chamado, Deus, e ele, 3, 4 dias depois da esposa ter falecido, ele está lá no culto, levando a igreja, falou, igreja, vocês são importantes para mim, eu estou aqui por causa de vocês. Querido, muitos falaram, não, meu querido, vai lá viver seu luto, esquece, para quem ir para a igreja? Aqueles 3 dias depois ele está lá no púlpito pregando, falou, por que eu vou sair deste lugar? Aqui que é minha vida, é aqui que eu sou encorajado, aqui que eu sou fortalecido. E ele mesmo naquele momento, querido, eu ouvi na pregação dele, eu falei, cara, um homem está lá e daí ele abençoa, porque você foi chamado para abençoar, querido. Então não fique, eu tenho que me resguardar de uma coisa, queridos. Sabe, alguns falaram que é loucura, mas quando o Tiago nasceu, queridos, 15 dias depois, nós estávamos 60 quilômetros de casa num acampamento de jovens. Passamos para lá para abençoar os jovens. Para muito, nossa, vai tirar criancinha de 15. Queridos, misericórdia. Daí a pessoa pega a criança, não quer trazer para a igreja, quer fazer uma coisa, mas primeira oportunidade de ir para um aniversário, para alguma coisa, está lá com a criança, não. Queridos, entenda o que eu estou falando, mas são escolhas. São escolhas. Que cada escolha nós temos algo que lá no futuro nós vamos ver, que cada uma delas que nós tomamos. Então priorize as coisas do reino. Fique em pé comigo, em nome de Jesus.